bem nutridas, sejam muito bem-vindas a mais uma live de aquecimento. Até domingo, seguimos juntas aqui no aquecimento, até sábado, na verdade. E domingo, efetivamente, a gente começa a imersão Você Bem Nutrida. E o que você vai aprender e acompanhar aqui nesse aquecimento? Eu vou trazer convidadas para contar a história delas, compartilhar com vocês sinais e sintomas, a história de vida, como identificou que estava vivendo um quadro de inflamação, de síndrome fúngica, de infecção bacteriana, de infecção viral e assim por diante, para você compreender a causa do seu problema. Porque enquanto você não encontra a causa do seu problema, o problema volta. Porque você só está mascarando o sintoma. Então estamos aqui juntas na imersão, vamos com tudo. E você que não me conhece, eu sou a Sheila Pacheco, nutricionista, e aqui todos os dias até a nossa imersão estaremos nesse aquecimento. Quem é nova por aqui, coloca nova nos comentários para eu te dar as boas-vindas. Quem já me acompanha há muito tempo, vamos logo resolver esses sinais e sintomas. Chega de sinais e sintomas, não é mesmo? E depois que eu falar com a Geiciane, que ela vai entrar aqui ao vivo para conversar com a gente, eu vou tirar as dúvidas de vocês em relação a sinais e sintomas, ao tratamento, o que vocês já estão fazendo, por que não está dando certo, por que a história se repete, para ajudar vocês a terem resultado mais rápido. Maria nova, Dani nova, Adriana boa noite, Vera é nova também, Denise. E quem não está cadastrada na imersão, tem um link aqui no perfil do meu Instagram que te leva a uma página onde você faz a sua inscrição. Por que é importante? Nossa, tava vermelho aqui meu olho. Não sei se era o batom, passei o batom, eu acho que eu passei o dedo aqui. Por que é importante você fazer o cadastro na imersão? Porque é no sábado, na sexta-feira, não tem a data precisa, mas eu acredito que é na sexta-feira. A gente vai começar a enviar os materiais para vocês. Então, esses materiais de apoio são extremamente importantes para você compreender o que vai acontecer na imersão. Isso já é o início do tratamento. Essa parte é gratuita, não tem custo nenhum para vocês. Então, eu faço toda essa preparação para depois você tomar uma decisão da continuidade do seu tratamento. O que você vai querer fazer depois, tá certo? Mas a semana da imersão já é o início do tratamento. E como é o início de um tratamento, a gente precisa compreender o conjunto dos seus sintomas, compreender a sua história, a sua anamnese, que é a história clínica, a história de sintomas, para você começar a aplicar o passo a passo, as orientações da imersão, tá bem? Então esteja cadastrada. Se você não está, quando acabar aqui a live de hoje, você entra lá e faz o seu cadastro, que aí você recebe aquela credencial que eu estou colocando nos stories. Então tem várias bem nutridas que estão jogando nos stories, a credencial me marcando, e eu tô compartilhando lá nos stories, tá bem? Geiciane, te perdi aqui nos comentários. Comecei a falar, me empolguei. E aí perdi a Geiciane, deixa eu achá-la aqui, peraí, gente. Geiciane. Geiciane, me manda um oi aqui de novo. Ah, consegui. Não atrapalhar aqui a nossa live, como eu disse no final aqui da conversa com a Geiciane, eu abro novamente, tá? Para tirar as dúvidas de vocês. Geiciane, maravilhosa, muito obrigada pelo seu tempo, viu? Pela sua disponibilidade em ajudar a vida de outras mulheres. Oi, boa noite, Sheila. Obrigada também por compartilhar aqui e tá vivendo tudo isso. Boa noite. Geiciane, qual é a sua idade e seu estado para as futuras bem nutridas te conhecerem? Eu tenho 27 anos e estado de solteiro. Solteira, é interior de... Meu estado? Santa Catarina, Florianópolis. Santa Catarina. Eu falei assim, será que é interior de São Paulo? Geiciane, como que você percebeu, conta um resumo, uma parte da sua história, como que você percebeu que tinha alguma coisa de errado acontecendo com o seu corpo, com seus sintomas, você tão jovem, identificou isso tão rápido, como foi para você? Então, o meu sintoma que me fez chegar até aqui foi a candidíase de repetição, né? Por muitos anos eu tinha, e ao longo dos anos foi se intensificando.
E eu falei, gente, não é normal, eu tô tomando todos os tipos de medicamento, fazendo todos os tipos de protocolos da medicina, como é que se diz? Medicina normal, né? E nada tá adiantando, então eu tenho que procurar uma coisa diferente, eu tenho que resolver essa minha situação. E aí, a partir desse sintoma, eu notei que vieram outros sintomas, desse aglomerado todo, que eu não conseguia mais evitar e negligenciar ele, e eu consegui chegar até você e estamos aí hoje. E você se recorda quais eram os principais sintomas que você foi associando? Opa, não é só a candidíase, tem outras coisas aqui? Sim, além da candidíase, sempre esteve junto ali a constipação, o estufamento, os gases. Também começou a dar sinusite de repetição, tomava antibiótico, tomava todo tipo de medicamento. De 15 em 15 dias já estava com sintomas. Renite também, nessa inflamação generalizada. Comecei também a ter fungo nas unhas. Então, foi indo um atrás do outro. E assim, sem a gente entender dessa síndrome fúngica, do que é o fungo, do que ele pode fazer no corpo, a gente vai tratando um por um, só que não chega num resultado efetivo, né? E você foi recebendo essas medicações e quando que você viu que estava demais? Teve alguma hora assim do chega e do basta para você? Nessa parte de repetição, por exemplo, na sinusite, tomava um medicamento, depois de 15 dias estava de novo. Né? Tentava amenizar ali com medicamentos normais, não introduzindo antibiótico. E aí eu fiquei num ciclo de quase um ano, né? Da sinusite, né? A candidíase já era mais antiga, já estava até convivendo com ela. E aí eu falei, não, vou tomar um antibiótico. Aí tomava um antibiótico, não melhorava. Aí voltava pro medicamento, dava uma aliviada. Eu falei, gente, não é possível, né? E aí no primeiro, aí te conheci, né? E no primeiro tratamento, no primeiro protocolo, eu já tive essa cura. Então é muito gratificante. E, Geisiane, antes da gente celebrar e falar da cura, você trouxe um ponto aí que eu acho importante comentar aqui com as mulheres que estão nos assistindo, que foi o fato de você aceitar a candidíase. Chegou um ponto que você estava aceitando que ela fazia parte de você. Sim. E, e você consegue identificar hoje o porquê isso? Era mais a questão do conhecimento mesmo, da consciência do problema? O que você identificou? Então, Sheila, era mais também essa mesma histórico da sinusite. Era esse ciclo de que eu ia no médico, o médico receitava um tipo de pomada. Não melhorou? Ah, então vamos testar esse. Ah, então testa esse. Ah, faz esse exame, toma esse medicamento. E nada resolvia. Às vezes ficava, sei lá, um mês com, né, sem sintomas, no outro já estava. Então aquela repetição, aquele cansaço, né, aquele gasto de dinheiro também. Então a gente acaba convivendo porque não tá achando uma resolução daquilo. E não é uma convivência normal, uma convivência boa, né? De que aquilo é normal. Não que eu naturalizei ter esses sintomas, né? Mas a gente teve que aprender a conviver e até chegar onde eu cheguei. E falando em gasto de dinheiro, você tem uma média de quanto que você já tinha gastado aí com todos esses sintomas? Não Esse... sei te dizer. Então, Sheila, na verdade, né? Recuperando um pouco da minha história, há uns bons anos eu usei muito antibiótico, né? Questão de garganta, amidalite, repetição. Então, assim, era esse mesmo ciclo que eu repetia. 15 em 15 dias, às vezes até menos, antibiótico. Então, eu matei muita coisa boa que tinha no meu corpo e não consegui essa recuperação, né? Então, agora eu me perdi. Não, a gente estava conversando sobre a questão do dinheiro, Ah, do porque dinheiro. Nem contabilizei isso, tá? Eu só queria uma cura, queria melhorar, queria tirar aqueles sintomas e nem contabilizei. Mas gastava bastante, né? De um modo que todo mês precisava introduzir alguma medicação, era bastante. e isso eu convido aqui para as mulheres que estão nos assistindo a começar a fazer essas anotações. A gente não tem muito hábito, eu também não tinha, tá? Bem nutridas, de fazer planilha em relação aos controles, né? Agora tem aplicativo, tem tudo mais fácil. E você vê o quanto que você gasta com remédio. Então, assim, quanto que eu gasto com doença? Quanto que eu tô ali todo mês gastando com doença? Porque muitas vezes passa o ano e aí a conta, né, vai se dissolvendo em relação aos meses. Ah, é porque eu tô doente, eu preciso dessa medicação. Mas será que precisa mesmo?
ou porque acostumou a precisar dela, né? Foi o caso aqui da Geisiane com os antibióticos e tudo mais. E, Geisiane, compartilhando um pouco mais da sua jornada de eliminação de sintomas, o que fez você dar um voto de confiança? Você participou de alguma imersão, igual as bem-nutridas vão participar aqui da imersão semana que vem? Quando você me conheceu, você participou de alguma coisa? Você se lembra como foi? Eu lembro que até, eu acho que 2 anos atrás eu tinha participado de alguma imersão que tu fez, mas ainda não. Eu falei, gente, não sei se eu acredito nisso, já usei tanto medicamento, será que realmente? E tinha ficado naquilo ali. Aí passei mais 2 anos ali. Eu falei, gente, não, agora não dá mais. Eu vou ter que fazer um. Vou ter que mudar esse ciclo que eu tô e vou investir nisso e vou fazer essa coisa diferente. E aí eu resolvi. Então, No, no, nos últimos minutos eu falei, não, vou fechar o curso com ela e vou fazer essa virada de chave na minha vida. então foram 3 anos aqui. É, é, eu acho que sim, eu acho que sim. Até resolver entrar nisso e conseguir a mudança. Porque é E, difícil a gente acreditar, né? Na medicina ali, a gente acredita ali na medicina tradicional, né? Que ali vai ter que ser vai ter resolução, se ali não adianta, então o que vai adiantar, né? Era muito nessa questão de crença mesmo. é a questão da facilidade das medicações. Então, se eu tomo um remédio que, eu tô com dor de cabeça, eu tomo remédio. Eu tô com cólica, eu tomo remédio para cólica. Eu tô com infecção de garganta, eu tomo remédio para infecção de garganta. Eu tô com candidíase, eu uso fluconazol. Então, a linha de raciocínio que a educação que a gente recebeu dos nossos pais foi essa. Então, quando provavelmente você me encontrou aqui há 2 anos, você estava numa crença. Isso. E, a- Limitante, né? e até você conseguir fazer a limpeza dessa crença, você teve o seu tempo. A Érica, que eu conversei de manhã, ela falou que me acompanhava desde 2018. Eu falei, mulher, ela falou assim, foi meu maior arrependimento, porque eu fiquei até 2023 com sintomas. Eu falei, que isso? Porque o tempo dela foi maior, até fazer a limpeza das crenças, né? De que envolve a autoestima também. E aí, como foi para você essa virada de acreditar nesse processo? Por que você decidiu, aqui abrindo a história, por que você decidiu dar um voto de confiança para o digital, sendo que você já tinha passado com tantos profissionais presenciais? Então, na verdade, eu te conhecia, só que chegou-se um tempo que não aparecia mais conteúdo teu no meu Instagram. E aí eu tinha uma amiga em comum que tem os mesmos sintomas, que a gente compartilha várias dicas, várias coisas. Eu falei, amiga, vamos entrar, vamos dar esse voto. Ela falou, ai, amiga, eu não vou conseguir seguir as coisas e tal. Eu falei, tá, beleza, eu vou. Aí além disso, eu criei uma coragem, né, de investir valor e me comprometer com o método, né? Que não basta só entrar no método, tem que estar comprometida e seguir aquilo ali. E eu falei, não, eu vou entrar, eu vou me comprometer, até pelo dinheiro investido e por mim, né? Por tudo que eu mereço, por tudo que eu quero melhorar na minha vida. E o que fez você ter esse senso de merecimento? Você consegue lembrar o que fez você ter esse senso de merecimento e dar o voto de confiança? Teve alguma coisa específica que aconteceu? Eu não sei se é algo específico, mas eu acho que eu queria cura. Eu precisava da cura, então eu investi por isso, sabe? Por estar cansada de tratar e não ter a cura. E eu falei, não, eu vou investir para ver até onde eu chego, né? Sem saber do resultado. E agora, como que você, olhando, né, para os sintomas, como você estava, como foi a ida dos sintomas? Como você sentiu eles indo embora? Ai, é muito bom. Em pouco tempo eu já vi resultado e só faz querer seguir. Não é um método, né? Porque para mim sempre foi mais fácil, né? Ter as boas escolhas. Só que, claro, com a facilidade, né? Como tu costuma falar, da propaganda que impõe aquele tipo de comida, aquele tipo de alimento, é desafiador porque nem todo mundo entende, né? Ai, pra que tá comendo isso? Não sei o que, ai, não precisa disso. Mas eu quero, eu gosto, não é um sacrifício, né? Já era um estilo de vida que eu gostava, eu só precisava daquele start, daquele incentivo.
do, das, E como, de, do grupo de pessoas também fazendo aquilo, né? Que a gente tem um grupo particular que ajuda muito nessa parte também de incentivar, né? Porque tem dias que a gente está desmotivado, né? Até ter um resultado totalmente efetivo. Então, ter essa equipe, essas meninas, as bem nutridas juntas ali, é muito gratificante. porque se for esperar motivação para a gente fazer as coisas, a gente não faz, É, né? A gente tem que fazer por motivos maiores, né? Pelas coisas que a gente quer viver, por conta sim, daquilo que quer conquistar na vida. E aí foi aí que você enxergou o que você desejava conquistar. sim. E E até na parte de Desculpa te interromper, mas o motivo também que você comentou ali, até na parte de na relação, né, no relacionamento ali, essa parte da candidíase incomodava bastante, limitava bastante, então eu precisava ter um resultado para dar qualidade de vida também para mim, né, e para as relações que eu queria ter, né, essa troca. sim, a questão do relacionamento, a construção de um relacionamento pessoal, a construção de uma família, Sim. tudo isso fica limitado. E como que você sentiu cada sintoma indo embora? Teve uma ordem? Um foi primeiro? Como que foi para você? O primeiro foi a sinusite. Primeiro foi a Hum. sinusite, né, que eu em 15 dias ali eu já consegui resultado, não tive mais crises, foi muito bom. Né? Porque é uma coisa bem. Quem tem sabe que é uma dor chata, que te limita, né? Junto com a sinusite, eu tinha rinite. Todos os dias eu acordava com o nariz escorrendo e ficava ali naquele ciclo, aquela coisa ali. Junto já foi embora isso, não tive mais crise, não precisei tomar nenhum medicamento, nenhum antialérgico, que às vezes eu era obrigada a tomar. E a candidíase demorou um pouco mais, né? Que a gente precisa regenerar toda essa parte, ter mudança de hábito, mudança de pensamento. A constipação também, né? Envolve mais a questão do alimento, do suplemento, das medicações ali que a gente vai tendo dentro do método, né? Então foi um processo bem interessante. E pensando em celebração, como que você falaria e celebraria a eliminação dos seus sintomas? Porque muitas vezes a gente fica ali falando da parte da doença, porque querendo ou não ocupa mais espaço da nossa história, porque a gente demora para tratar de um jeito que o problema não volte, né? Sim. E agora falando da eliminação de sintomas, se você fosse verbalizar como que você está se sentindo, como que foi esse processo de eliminação, como que você poderia contar isso? Como eu me sinto, vamos resumir numa palavra, liberta. Liberta daquilo ali que me limitava, motivada, né, para ter boas escolhas, né? Só coisas boas. Não consigo, talvez, verbalizar, mas é muito libertador, né? Ter autonomia da tua vida, ter autonomia do que tu pode fazer ou não, né? Não ficando à mercê ali daquela doença, daquela coisa que te atrapalhava, né? Por exemplo, eu vou fazer uma entrevista de emprego e eu tô com o nariz escorrendo ali. Sem condições, né? Acaba te limitando, te deixando mais bloqueada. Eu não vou sair porque eu tô com candidíase, né? Vai sujar minha roupa, vai ser incômodo. Ou, eu tô com uma barriga estufada, não vou conseguir colocar tal roupa. Eu tô com constipação, não vou conseguir comer tal coisa, não vou em tal festa. Então, as unhas, não estava meses sem pintar as unhas, era uma coisa muito importante pra mim. Já tô conseguindo. Então, é todo um conjunto bem gratificante que eleva, né, a essência da mulher. Faz todo muito sentido. E tem muitas mulheres que estão assistindo aqui agora, que estão naquela fase que você estava há 2 anos, que participou, mas tô desacreditada, né? Porque eu já estou usando tanto remédio. Se você pudesse mandar uma mensagem para essas mulheres que estão aqui, que vão ver o seu depoimento depois, o seu relato, que estão naquela mesma fase que você estava, se fosse para alguém chegar assim do seu lado e falar alguma coisa para você ser sua mentora, você sendo mentora delas, o que que você falaria? Eu falaria, para de gastar dinheiro com a farmácia e vem pro método. É muito libertador, gente, porque realmente você precisa entrar para entender todo o conjunto de informações que vai ter e querer essa mudança na vida, né? Então, eu acho que às vezes é muito particular, mas eu acho que o que a gente tem em comum é o sofrimento, né? O sofrimento de estar passando por ali. E uma coisa que eu acho bem importante, Sheila, é que assim, por exemplo, eu comecei só com a candidíase, vamos exemplificar. Então eu vou tratar só com a candidíase. Mas assim, quando a gente
negligencia um sintoma, ele vai se generalizando ao longo do tempo e fica bem mais difícil de controlar. Se eu tivesse começado lá anos atrás, né? Eu acho que já deve ter uma média de quase 10 anos, tá? Que eu tomei aquele ciclo de antibiótico durante 2 anos. E eu não tinha o conhecimento para entender que naquela época aquilo lá estava prejudicial demais para o meu corpo. Então eu prorroguei isso por muito tempo. E prorrogar, negligenciar a nossa saúde, deixar de fazer boas escolhas, vai ter vai ter consequências muito mais graves a longo prazo. Então, eu acho que cuidar do corpo, cuidar da saúde, ter consciência, né, dos sintomas e começar o quanto antes é essencial. Essa é a mensagem. É que essa tomada de consciência, ela é diferente para cada pessoa, mas eu acho que tem uma coisa muito comum, tem a questão do amor e da dor, né? Isso. A maioria de nós, a gente toma a consciência na dor, quando os sintomas estão causando muita dor. E por amor é quando alguém está aqui escutando você falar e está ali com a caixa do antibiótico, do fluconazol, está repetindo, escuta a sua história e fala, opa, se ela tá sugerindo que né, faz parte da história dela, que o uso do remédio só piorou, e aqui, claro, ninguém, nem eu, nem a gente está querendo dizer para vocês pararem de usar as medicações, mas e sim para você tomar consciência de quantas vezes você está fazendo a mesma coisa e não está colhendo bons frutos. Exato. E aí tem alguma coisa de errado, e aí que tem que ter a tomada de consciência. E você teve a tomada de consciência relativamente rápido. Você pode achar que foi tardio os seus anos. Você com 27 anos teve uma tomada de consciência jovem. Sim. Porque muitos vão ter a tomada de consciência aos 40, aos 50 anos, que também não é tarde, nunca é tarde, né? Verdade. Bom, muito, muito obrigada, viu, pela sua história, pelo seu tempo. O tempo é vida. Eu sei que muitas mulheres aqui estão esperando uma mensagem, uma palavra, assim, uma força. E elas puxam essa força assim, através da história de vocês que entram aqui para compartilhar. Obrigada, Eu viu? que agradeço. Eu vou seguir aqui que eu vou tirar algumas dúvidas Tá bom. delas. Um grande beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. E para quem não está entendendo nada, entrou aqui na metade da minha conversa com a G, é o seguinte, a Geiciane faz parte das Bem Nutridas. Tem um xizinho aqui, Geiciane, no cantinho da tela, aí dá para você sair, tá? Faz parte do grupo das Bem Nutridas que estão lá no método SP, né? Que é o método, é a terapia nutricional antifúngica junto com todo o passo a passo e com consultas, que vocês vão receber as informações sobre o método lá para frente, que a turma 23 vai ser aberta só dia 31. Só que antes disso, eu entrego para vocês 7 dias de orientações de tratamento para vocês já começarem o processo aqui gratuitamente. A gente vai começar efetivamente no dia 23. E olha só a história da Geiciane, que interessante. Quando eu entro aqui ao vivo com elas, eu não sei da história. Eu não sei dos detalhes, assim, de onde elas me conheceram, onde elas viram o conteúdo. E ela compartilhou que tinha participado de um evento, igual vocês participarão, há 2 anos. Então, ela participou em 2021, né? A gente está em 2023, 2021 ela participou e ela ignorou por uma questão da crença, né? De que se a medicação não funcionou, como que alimentação, suplementação, isso vai funcionar? E exigiu 2 anos para que ela voltasse aqui e fizesse o tratamento efetivamente. Então, cada um tem o seu tempo, mas quanto antes você agir, mais rapidamente você volta a viver a vida que você deseja viver. Você volta a ter sexualidade, você volta a ter libido, você volta a ter a pele bonita. E aí, o que você quer viver? Aí a conversa é mais profunda, né? Deixa eu ajeitar minha câmera aqui. Já vou responder as mensagens de vocês. Aí, o que você quer viver? Isso é uma tomada de decisão muito individual. Se você quer viver as coisas que a doença está roubando de você, você está no lugar certo, tá? Então, bora lá. Aí o Priscila colocou aqui, esse processo só para candidíase ou para qualquer infecção na área vaginal? Qualquer infecção que seja causada por fungos, bactérias
E no caso de vírus, herpes, por exemplo, é um quadro que é tratado com o método, tá? Então, foco principal aqui, vocês vão ver mais mulheres com infecções fúngicas de repetição. Mas tem infecções bacterianas associadas. Então, pode ter uma gardnerella, pode ter uma infecção urinária. O que você precisa saber é o seu diagnóstico. Você precisa saber o que você tem. Porque às vezes a mulher fala, eu não sei o que eu tenho. Então, é importante você ter o seu diagnóstico médico. Porque aqui eu vou te dar o seu diagnóstico nutricional. E esse diagnóstico nutricional vocês vão receber no dia 24. 24, tá? Da semana que vem, tá bom? Deixa eu ver aqui. Perdi os comentários. A Lucy perguntou: boa noite, preciso de ajuda. Meu filho de 5 anos tem dermatite atópica. O que faço? Então, Lucy, se ele tem outros sintomas associados, porque a dermatite atópica é uma coisa generalista, né? É um sintoma que vai e volta, é uma inflamação na pele. E, bem possivelmente, você vai lembrar da tua gestação, de quando você estava grávida do teu filho. Aí você vai lembrar de você e do seu marido ou do pai da criança, se você não for casada com ele, como eram os hábitos de vocês. O que vocês comiam, como vocês viviam. Porque a partir disso, foi a construção, os 2 primeiros anos foi a construção inteira da saúde da criança. Então, o que eu tô querendo dizer com isso é que precisa ser consertado em você para ser reflexo no seu filho. Então, Sheila, o que eu faço? Terapia nutricional. Então, entra na imersão e começa a aplicar os primeiros passos em você. Se você for casada, tiver o seu marido, namorado e quiser fazer junto, também pode fazer, que isso vai refletir na saúde do filho. O que não dá, bem nutridas, é para querer tratar o filho, eu quero tratar a alimentação da criança. Por isso que eu nunca atendi criança em consultório. Nunca. Eu atendi, para não mentir para vocês, eu atendi 2 vezes para nunca mais. Por quê? Porque os pais levavam as crianças e eles queriam mexer na alimentação da criança, mas na verdade precisava mexer na alimentação de quem cuidava daquelas crianças e não da criança. E aí os pais não queriam fazer isso. E isso não é sustentável. Não tem como você se responsabilizar em educar uma criança se você não quer consertar em você coisas que estão incorretas que vai refletir na saúde dessa criança. Porque a criança vai ficar doente. Criança vive de exemplo. Então, criança com sintoma, pais precisam ser tratados. E aí reflete na saúde dos pequenos, tá bem? E o que vocês acharam do relato da Geiciane? Vocês assistiram de manhã o da Érica também? A Mari comentou aqui que está sofrendo com psoríase do couro cabeludo. Os quadros autoimunes estão relacionados com o processo inflamatório também. Pode ter o crescimento de fungos associado. Então, serve para você também, tá? A Mari perguntou aqui, Marilinha, estou tendo muita repetição de herpes. Isso conta como síndrome fúngica? Ótima pergunta. A síndrome fúngica é uma consequência da baixa imunidade que se instala. E essa baixa imunidade, ela vai te levar a ter outras infecções. Você pode ter uma infecção bacteriana viral associada. Então, a infecção viral é causada por herpes. Então, por isso que você pode ter herpes labial ou herpes genital. E aí, outras mulheres que têm outras características, outras tendências, vão desenvolver o quê? Infecção bacteriana, por exemplo, a infecção urinária. Pode desenvolver as doenças com final it, que pode ter relação, pode ter uma doença associada com uma doença fúngica associada com uma doença bacteriana que pode ter instalado também uma infecção viral, porque tudo isso é enfraquecimento de células de defesa. Não é intestino. Quando vocês escutam assim, tudo é o intestino, não, é o sistema digestivo. Então, é o tubo digestivo que está doente. Então, é um problema de ácido no estômago, é um problema na boca, é um problema daquilo que é feito com aquele bolo fecal. Então, da limpeza
do corpo. Então, os rins não estão funcionando muito bem, os intestinos não estão funcionando muito bem, o fígado não está funcionando muito bem. E para eliminar todos os fungos, vírus e parasitas de um modo geral, eu preciso de um processo de limpeza que funcione efetivamente. E por isso que exige um passo a passo. Não é simplesmente você colocar um chá ou um alimento isolado. Tá? Você faz um conjunto, por isso que é terapêutico. É uma terapia que tem um começo, meio e fim, tá? Isso a gente vai conversar um pouco mais para frente. A gente está ainda no início aqui do nosso aquecimento. Silvana colocou Gardnerella há mais de 3 anos, já tomei todos os antibióticos e pomadas. Sim, Silvana, você é um exemplo clássico, assim como as mulheres que têm candidíase vulvaginal ou outros tipos de micoses, micose de unha, dermatite seborreica, de que a medicação isolada não vai funcionar mesmo. E quanto antes você tem esse estalo e para de fazer isso, melhor para sua vida e para sua saúde. Então você já teve o estalo, você já tomou consciência, você já subiu um degrau. Usar as medicações não resolvem o meu problema. Isso é conhecimento, isso é importante para você. Agora, qual é a causa do problema da Silvana? Eu estou usando você como exemplo porque eu parei aqui na tua pergunta, mas serve para todo mundo aqui refletir qual é a causa, o porquê eu fiquei e fico doente o tempo todo. Por quê? Porque a pele não se regenera? Por que, que o tecido não se regenera? Porque o cabelo, as unhas não ficam bonitos? Por que, que os intestinos não funcionam? Não tem um movimento peristáltico para eliminar as fezes? O intestino está preso? Porque as fezes não estão densas, bonitas, formato de banana? Por quê? Vamos refletir aqui. Bruna colocou aqui. Problema gastrointestinal com muita variação de humor, ansiedade, depressão. Faço dieta, mas não melhoro. Então, dieta. Dieta é estilo de vida. Então, o que você acredita que é saudável para você não é terapêutico. São duas coisas diferentes. Dieta é o que você acredita que é o melhor para você. Igual uma pessoa fala assim, eu quero fazer uma dieta para emagrecer. Beleza, a pessoa vai fazer o quê? Um déficit calórico. Ela tira um pouco de calorias, um exemplo, tira ou diminuo 300 calorias do meu dia, faço esse déficit calórico e continuo comendo as coisas que eu gosto com menos calorias, com menos 300 calorias. A consequência disso, espera-se o emagrecimento. Só que isso não é terapêutico, porque o que é terapêutico dentro da alimentação e dentro dos ativos, das plantas, da fitoterapia, dos suplementos, é aquilo que eu coloco com foco em tratar. Então, o que eu já te digo é que a sua alimentação não está no caminho certo, tá? Então, o método serve para você sim. Quem tem dúvidas em relação aos sintomas que não sabe por onde começar, no dia 23, que é o dia que a gente realmente começa, aqui durante essa semana eu vou entrar ao vivo para conversar com as bem-nutridas, porque a gente essa semana aqui é a semana de comemoração das bem-nutridas, que é como se fosse uma formatura. Então, a formatura da eliminação de sintomas e comemoração que a gente faz dentro do Clube das Bem-Nutridas. E efetivamente, dia 23, eu começo com vocês a imersão. E aí vocês vão tirar todas as dúvidas em relação ao diagnóstico nutricional, como que vocês estão, porque o diagnóstico médico vocês têm com o médico, né? O médico foi lá e deu o nome da doença de vocês. Então, tô com micose, tô com candidíase, isso vocês já sabem. E aí, com o diagnóstico nutricional, você consegue identificar o porquê que você não resolveu. Por que estava errado a falta de algum alimento, o que estava faltando na sua alimentação para você realmente eliminar os sintomas. O que você tem que fazer para eliminar biofilme de fungos, para você tirar essa resistência dos fungos, das bactérias que vivem em você. Então, tudo isso você vai entender na próxima semana, tá? Não se sinta perdida aqui.
Ah, Lucy, entendi o que aconteceu. Pode ter relação, tá? Mas agora é um momento de você cuidar de você. Então, Lucy, é para você cuidar de você. Você cuidando de você, seu filho vai ficar bem. É você se priorizar. Você ser a número um. Eu sei que isso é muito difícil para as mães que estão aqui escutando. Mas é a única forma de vocês ficarem saudáveis, tá? É esse processo de se priorizar. Porque amar o outro, olha que loucura que eu vou falar para vocês. Amar o outro tende a ser mais simples do que você amar você. Você se amar. Então você ama um companheiro, você ama um filho, mas você se amar todo dia, sei lá, se cuidar, ficar bem, cuidar daquilo que você coloca dentro do seu corpo. É por isso que tantas dão chibatada e mandam um monte de remédio com efeito colateral. Tá? Ó, a Cris soltou uma frase aqui poética. Corpo inflamado, cérebro deprimido. E a vagina fica deprimida também, em bem nutridas. Vocês sabiam disso? Quando não tem... Tem mulheres, uma curiosidade aqui para vocês. Tem mulheres que têm vaginose, que não tem infecção necessariamente associada, mas que entram num estágio aí de, muitas vezes, tristeza, ansiedade, tem problemas aí na produção de dopamina, serotonina, desnutrição, e aí isso pode refletir também na vagina, tá? Mas não é o caso da candidíase, tem relação, a candidíase tem relação com desnutrição, supercrescimento de fungos, mas não necessariamente gera uma questão psiquiátrica, gera mais irritabilidade, cansaço e tudo mais. A bicho de bicho ético perguntou aqui: estou grávida de 6 meses. Como seria o protocolo para mim? Eu vi você perguntando, mandando pergunta no post do Instagram. Acho que você mandou pergunta lá. Eu decoro bastante os nomezinhos de vocês e as fotos. Toda a explicação em relação ao método eu vou dar para vocês mais para frente. Então vocês vão ver que eu vou pular essas perguntas para não ficar repetitiva e tudo mais, porque a inscrição para a turma 23 do método só vai acontecer lá para frente, lá para o dia 31. Não quer dizer que vocês não vão começar o tratamento de vocês. O começo é você estar aqui, identificar o conjunto de sintomas e estar na imersão. É este o convite inicial para vocês. E eu respondi lá a sua dúvida. Grávida pode entrar no método. Sheila, olha que loucura, gente. A grávida vai no médico, toma remédio, que tem lá na bula o efeito colateral. Tem medicações que são muito proibidas para as gestantes e lactantes. Mas tem outras que são aprovadas, mas que geram também efeitos colaterais, porque não achem que é uma medicação que é prescrita para uma gestante que não gera efeito colateral. Gera, tá lá na bula. E tem mulheres que têm medo do alimento quando estão grávidas, mas não tem medo da medicação química. Uma loucura isso, né? Então, sim, tudo que eu vou ensinar aqui para vocês pode ser aplicado para gestante, lactantes também. No caso, dentro do passo a passo, do protocolo, tudo aquilo que tem orientação específica que é para gestante, para lactante, isso é avisado e ensinado, tá? Vocês não ficam sozinhas dentro do tratamento, porque tem consulta inclusa, tem mentoria inclusa, tem uma equipe, gente. Isso aqui, já estamos na turma 23, são mais de 10 mil mulheres. Então, não é. Saibam que vocês estão me vendo aqui pela primeira vez, mas o número de mulheres com sintomas e o número de mulheres que já passaram por aqui é imenso. E graças a Deus, cada vez mais mulheres estão eliminando sintomas. É isso que a gente quer, tá? Então, vocês não estarão sozinhas durante o processo de vocês, tá bem? Então, mulheres maravilhosas,
o seguinte, amanhã, às 7h30 da manhã, estarei ao vivo aqui com vocês novamente. Estejam hiper comprometidas com esse processo novo, com estar aqui, com estar se familiarizando com as histórias de vitória, porque falar da doença acaba se tornando até um mantra, né? Tá acostumada a falar de doença, de coisa ruim, de sintoma, é igual televisão. Você liga a televisão, só tem notícia ruim passando em jornal. Deus que me livre. Eu nem ligo a televisão. Tem a TV aqui, mas eu nem ligo essa TV. E o legal de vocês estarem aqui na semana de aquecimento é que vocês vão escutando a história de vitória. Eu me senti assim e eliminei os sintomas, e fui eliminando os sintomas. Então, esse processo de você escutar a história da pessoa, de ter a humildade, parar para escutar, de falar, olha, não vou repetir, estou aprendendo com a história do outro, isso agiliza e facilita o seu processo. Agiliza e facilita o seu processo de cura, tá? É porque faz você acreditar, faz você fazer já a limpeza de sabotadores, limpeza de crença, de que você tem que viver uma vida assim, que para você é mais difícil, que o seu corpo sempre esteve doente, tem sempre que estar doente. Não, você vai fazer a limpeza disso. E a partir do dia 23, a gente vai falar só sobre cura. Eliminação de sintomas. E aquilo que não cura, por exemplo, um quadro autoimune, a gente faz o quê? Trabalha para remissão. E essa é a ideia, tá? Então, chega das chibatadas. Você não está aqui na Terra para sofrer. Você está aqui para cumprir o seu papel. E se você ainda não descobriu qual é o seu papel na vida, você vai descobrir. E a doença costuma ser o primeiro chacoalhão que a vida dá, que Deus dá, se você não acredita em Deus, no universo dá, para te colocar no teu caminho. Porque a gente adoece quando a gente não está cumprindo o nosso papel. E para a gente cumprir o nosso papel, a gente precisa se gostar e se cuidar. Tá bem? A Maria colocou aqui, candidíase é devido à baixa imunidade? Sim. Verônica perguntou, artrite tem a ver com síndrome fúngica e candidíase? Artrite tem a ver com um processo inflamatório. Então, a inflamação faz com que a pessoa desenvolva várias doenças diferentes. Então, pode gerar hipertensão, diabetes, artrite, pode desenvolver demência, doenças cognitivas e assim por diante. Tá bem? Mulheres maravilhosas, seguimos amanhã às 7h30 da manhã. Quem quiser fazer a inscrição, comenta aqui bem nutrida para receber a credencial do evento. Essa credencial é o ok do sistema que você está participando da imersão que a gente vai começar dia 23. Se você ainda não fez o seu cadastro, pode escrever aqui nos comentários ou em qualquer post aqui do Instagram para você se cadastrar, tá bem? E aí dentro do grupo do WhatsApp, entre nesse grupo, porque lá vai ser enviado os materiais, os meus áudios, as orientações. Tudo que eu preciso tirar de dúvidas de vocês durante o processo, tá bem? Porque dia 23 eu solto a primeira aula, então eu vou entrar com vocês que não é aqui. A imersão é um evento, então a gente faz no YouTube fechado, para quem está cadastrado. Então, dia 23, entramos com a primeira aula às 8 da noite. Aí vocês vão receber a primeira conduta. Eu vou dar, em cada aula, eu vou dar o desafio e a conduta. Conduta do que vocês têm que fazer. Olha, acabou aqui essa aula, o que vocês vão fazer depois? Para você já sair com a prática, tá? Então, você não vai ficar só em teoria. Porque a teoria, aqui você já está recebendo comigo, você já está entendendo as questões. Lá você vai ter uma comprovação em relação aos seus sintomas. Se você nunca fez o seu teste de disbiose, você vai fazer, de síndrome fúngica e tudo mais. E a gente já vai começar as orientações práticas, tá? Combinado? Então, bem nutridas que colocaram aqui sobre a Gardnerella, é muito parecido com o que acontece com as mulheres com candidíase. A baixa imunidade fez vocês desenvolverem uma resistência à infecção.
isso que o médico foi lá e passou várias vezes o antibiótico, no caso da Gardnerella. No caso da candidíase, o médico vai lá e passa várias vezes a pomada, o antifúngico, manobras isoladas. Só que nenhuma delas atinge o seu sistema imunológico. Lembra que o sistema imunológico, bem nutridas, é o hemograma. Quando vocês fazem um exame de sangue, aqueles nomes todos estranhos lá, é o sistema imunológico de vocês. Só que nem sempre o hemograma, ele consegue trazer detalhes do que está acontecendo exatamente naquela fase que você fez o exame. Por isso que é importante prestar atenção nos sinais e sintomas do corpo. Ah, eu vivo com herpes, eu tô sempre com espinha, tô com muita caspa, tô com descamação, com coceira. Então, isso é prestar atenção nos sinais e sintomas que muitas vezes não vem uma alteração no exame de sangue. E aí, o maior erro no tratamento da Gardnerella é a insistência dos antibióticos no tratamento, porque tem formas naturais de você fazer tratamento bacteriano. É claro que você pode. O médico passou, você vai fazer o tratamento recomendado pelo médico. Mas imagina você tentou 3 vezes e não deu certo. Você vai fazer 10 vezes com o mesmo antibiótico? Pensam que tem mulheres que usam o fluconazol muitas vezes 10, 15 anos, porque não sabiam um outro caminho. Até escutar que o conteúdo, até saber que tem forma natural de tratar, inclusão de alimentos, mas também de ativos naturais, na dose certa, na ordem certa, que isso eu ensino para vocês. Tem forma de tratar. Então, o medicamento químico, ele é uma estratégia que você faz para livrar o seu corpo da morte, para uma situação pontual e emergencial. Mas para algo que se repete, não pode. Porque você coloca o seu corpo num estágio de desbiose muito profunda. E aí tem vários nomes que são usados, leaky gut. Vocês não precisam decorar nenhum desses nomes. Vocês precisam só entender que esse tubo aqui digestivo, ele enfraquece. Com o nosso envelhecimento, ele enfraquece. Com o uso dos remédios, ele enfraquece. E a gente precisa tratar isso aqui com carinho, né? E o carinho a gente dá todos os dias, com a comida, com cuidado, com a suplementação e assim por diante. Tá bem? Então, quem não conseguiu fazer a inscrição, tenta pelo link do perfil, tá bom? Da bio. O telefone vocês têm que colocar tudo juntinho, não coloca o telefone separado, tá? É só escrever Bem Nutrida em qualquer post aqui meu do Instagram, ou aqui quando eu estiver ao vivo você coloca Bem Nutrida, que o link é enviado para você no direct, ou você clica no link da bio, tá bem? Bem Nutridas, bom descanso para vocês, bom sono reparador, durmam antes das 23 horas. Então, o processo de cura acontece quando a gente dorme também. Não adianta você querer eliminar sintomas, se curar, se você estiver dormindo depois das 11 horas da noite. Vai ser difícil. Não é impossível, mas é muito difícil. Então, já começa o processo aqui. 11 horas da noite, esteja na sua naninha, na sua caminha. Claro, quem faz faculdade, aí é outro rolê. Eu entendo, porque eu estudei no noturno também. É uma outra fase da vida. Você é jovem ainda, seu corpo se recupera mais rápido. Mas você tem mais de 30, 11 horas da noite, hora da naninha. Hora da naninha é ótimo. Hora do sono, tá bem? Para começar já o processo de regeneração dos tecidos. Ótima noite para vocês. Amanhã, 7h30 da manhã, estou aqui com vocês novamente. Estejam aqui 7h30 da manhã, tá bem? Um grande beijo e seguimos. Fiquem com Deus.